Hoje eu vou dar para vocês 5 dicas importantíssimas para quem vai viajar de cruzeiro. Então, vamos lá? A primeira dica é sobre os enjoos. Se por acaso vocês sentirem aquela sensaçãozinha que vai enjoar e rodando aqui dentro, então é maçã verde. Comam bastante maçã verde. Vocês vão reparar que maçã verde é uma coisa que sempre tem disponível nos barcos. Eles sabem disso e então eles já deixam as maçãs verdes disponíveis no café da manhã, no almoço, toda hora tem, você notar, maçã verde. Então, enjoo, primeira coisa, comer maçã verde. Evite beber muita água. Isso não é bom também para enjoo. E caso você precise de um comprimido, esqueci de trazer meus comprimidos de enjoo, não se preocupe, porque na recepção ele sempre tem e não vai precisar pagar nada por isso. Vai chegar na recepção, pedir para o recepcionista e ele prontamente vai lhe entregar um comprimido para enjoo. Espero que você não precise. Segunda dica que eu queria dar para vocês é em relação a levar roupa. Em relação à roupa, eu já fiz um vídeo antes onde eu explico essa coisa de roupa, eu faço minha mala e mostro para vocês as roupas que eu usei durante o cruzeiro. Mas em relação às roupas, as dicas que eu queria dar é que você sempre, isso acho que todo mundo sabe, levar uma roupa branca, porque eles sempre fazem o dia de branco, levar uma roupa preta, porque é um pouco mais difícil. Dia do branco sempre, dia de preto às vezes, e aquela roupa de dia de gala. Então aí já são 3 roupas que vocês têm para 3 dias. Nos cruzeiros, onde há mais dias, onde são cruzeiros de 10, 12 dias, eles fazem 2 dias de gala. Mas nos cruzeiros de uma semana existe apenas um dia de gala. Em relação à roupa de frio, fizemos um cruzeiro de inverno, aliás geralmente fazemos também cruzeiro de inverno. E o que é que acontece? Eu levo roupa de frio, não levo roupa de frio? Qual a temperatura dentro do barco? A temperatura dentro do barco é verão. Não precisa usar roupa de frio para usar dentro do barco. Roupa de frio é para quando você sai do barco e vai fazer turismo. Aí sim, você precisa usar um casaco mais forte e usar uma roupa normal. Uma roupa que se usaria normalmente no inverno. Mas para você estar dentro do barco, a roupa de primavera, outono, meia estação é ideal, porque o clima dentro do barco é sempre o mesmo. É sempre aquele verão em que você não sente nem calor, nem sente frio. É o clima ideal. No máximo você vai usar um casaquinho fino por cima da roupa, só para compor. No barco tem 2 turnos. Então, logo quando você compra a passagem, às vezes eles dão a possibilidade de você escolher se vai jantar no primeiro turno ou no segundo turno. Quais são as vantagens do primeiro e do segundo turno? A vantagem de jantar no primeiro turno é que você nunca vai chegar tarde no espetáculo. Por quê? Porque você vai para o primeiro turno, janta, depois ainda dá tempo de você tomar um café, ficar por ali até dançar um pouquinho e depois chega no teatro, escolhe um bom lugar e dá tempo de você assistir o seu espetáculo, chegar em tempo direitinho. Uma outra vantagem de jantar no primeiro turno é para quem dorme cedo. Quem dorme cedo vai no primeiro turno. No último barco que eu peguei, no nosso cruzeiro, o primeiro turno foi às 6h30, 18h30 era o primeiro turno. Então vai, janta, vai para o espetáculo e depois, se você quiser, você já vai para a sua cabine dormir. Uma outra vantagem é que o pessoal que serve no primeiro turno, teoricamente, vai estar mais bem disposto do que no segundo turno. Vai estar mais simpático, mais animado. Isso teoricamente. Agora o segundo turno, quais são as vantagens? A vantagem de você jantar no segundo turno é que quando você chega das excursões, você não precisa estar correndo para trocar de roupa para ir logo jantar. Não, você chega, você toma banho, você se arruma calmamente e depois você vai para o restaurante jantar na tranquilidade e na calma. Por quê? Porque ou então você vai para o teatro, mas você não tem tanto interesse assim em chegar na hora dos espetáculos, você vai para o teatro, pode chegar atrasado, não pega um bom lugar, mas se o seu jantar você chega lá na hora e está garantido. Outra vantagem de jantar no segundo turno é em relação a não ter crianças no restaurante. Então você não vai ver crianças comendo, nem vai ver criança, porque as
geralmente as crianças vão jantar no primeiro turno. E uma terceira vantagem de jantar no segundo turno é que no primeiro turno, quando você janta no primeiro turno, tem aquele pessoal que fica na sua mesa que quer conversar mais um bocadinho depois do jantar. E aí o pessoal que serve, né, o pessoal do restaurante fica assim meio que discussando, porque você tem que sair, não é, para vir o segundo turno e eles têm que arrumar a sua mesa. Isso já no segundo turno é mais difícil de acontecer, embora você tenha que respeitar o horário dessas pessoas, que elas também têm que descansar, né? Mas aí eles são mais flexíveis em relação a você terminar o jantar e ficar por ali na sua mesa conversando um pouquinho. Bom, uma outra dica que eu queria dar é sobre a sua conta. A sua conta que chega todo dia, né, no canal de televisão do seu quarto. Então vocês confiram essa conta, porque conosco já aconteceu muitas, mas muitas vezes mesmo, não foi uma nem duas, foi muito mais que isso, deles cobrarem coisas que a gente não consumiu. Então todo dia você vai lá na sua televisão e confira todos os gastos que você fez. Não deixe para o último dia, porque no último dia existe uma fila muito grande na recepção de pessoas fazendo a mesma coisa. Não telefone nos cruzeiros, não telefone de dentro do barco, mesmo quando o barco está parado, não telefone dentro do barco. Por quê? Porque o barco tem um sistema de telefonia. Quando você faz uma ligação do seu telemóvel ou celular dentro do barco, essa ligação vai para o sistema de telefonia do barco, que às vezes é em um outro país. Uma vez a gente estava viajando aqui na Europa e o nosso telefone, era pelo Royal Caribbean, foi parar no sistema de telefonia do Royal Caribbean, que é nas Bahamas, para depois voltar para Portugal, para depois vir de novo para o barco. Então, todo esse trajeto, isso custa muito dinheiro. E uma ligação telefônica no navio, ela realmente custa muito dinheiro. Então, evite telefonar e evite mandar mensagens pelo telefone quando você está dentro do barco. O que é que a gente faz? Ou, se você usa muito as redes sociais, se você quer se comunicar com uma pessoa muitas vezes por dia, então compra aqueles pequenos pacotes que vendem diários. São pacotes que você paga por dia dentro do navio para usar as redes sociais. Elas são baratinhas. No mês passado, quando a gente fez o cruzeiro, dava €4,50 por dia para você usar Facebook, Instagram, tudo liberado, ilimitado. Mas só as redes sociais, €4,50. Ou então, se você não quer gastar esses €4,50 por dia, se você só quer dar um oi pessoal lá em casa, então você desce do navio e no porto, geralmente todo porto tem um lugar onde você pode ter internet grátis. E como é que você sabe? Bom, a gente pergunta no restaurante, para as pessoas que servem, eles geralmente sabem indicar, ou então você sai do barco e começa a seguir o pessoal do staff, né? Ou quando você desce no porto e vê o pessoal do staff ali com os telefones do celular, né? E você vê ali deve ter internet grátis. E se não tem ali, geralmente sai do porto e tem um bar, um restaurante, uma lanchonete que sempre tem, próximo ao porto, justamente porque o pessoal que está trabalhando nos barcos, eles ficam ansiosos para falar com a família. E já por causa disso, os bares, para chamar clientes, fazem esse tipo de coisa, né? Colocam a internet grátis junto aos portos. Então, essa é uma dica. E uma dica final é para você não perder o simulacro ou a simulação de segurança. É aquela reunião onde vão ensinar você quais os procedimentos em caso de emergência. Você vai com o seu colete salva-vidas. E por que é importante essa reunião? É importante porque, primeiro, você vai experimentar o colete, vai ajustar o colete ao seu corpo, vai ver se o colete tem algum defeito. Uma vez, num barco onde nós estávamos, quando eu coloquei o colete estava com aquele cinto quebrado. Vocês já pensaram, se acontece alguma coisa no navio, eu tenho que usar o colete na hora da emergência, na hora da confusão, é que eu percebo que o cinto está quebrado. Bom, então para isso também serve. Então você pega, eu peguei o colete, eles disseram para eu solicitar uma troca com o camareiro. Entreguei o camareiro me deu. E não só por causa disso,
você faltar à reunião, eles vão perceber. Porque quando você entra no teatro, tem uma pessoa com um leitor de código de barra e aquele código de barra, eles vão passar no seu cartão e ali você vai marcar presenças que estavam ou não no navio. Então, se você falta à reunião, no final da reunião eles têm uma listagem das pessoas que não foram e começam a chamar pelo microfone para que aquelas pessoas compareçam. Eu não sei o que acontece, eu nunca faltei. Se você faltar, me diga o que é que acontece, porque eu não sei. Eles devem dar as orientações, dar uns puxões de orelha, né? E pronto. Essas são as dicas que eu queria dar para vocês. Eu espero ter ajudado alguma coisa. Dá um like aqui, é desse lado. Desse aqui, olha, que tem assim, faz um legal para mim. E depois subscreve aqui nesse botão vermelho, que é para você receber os outros vídeos que eu vou postar. Acho que no próximo vídeo eu vou falar sobre esse barco balança, esse não balança, como é esse tema. Então não percam, subscrevam, não esqueça de dar um like e